Graça e paz, igreja. Quem está feliz com o Senhor Jesus, dá glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, nessa experiência presencial e online, glória a Deus por isso, né? Não vou só olhar hoje pela câmera, mas sim olhar para algumas pessoas que se encontram aqui, que eu estava com saudade. E como é bom cultuar o Senhor com vocês, né? Sentir toda essa atmosfera de todas as pessoas trabalhando aqui, de ver o ministério de dança, o ministério de louvor, né? Cada pastor aqui, cada obreiro, cada líder que contribui diretamente para trazer, né, uma palavra para o seu coração. Eu fico muito grato a Deus e saber que o Senhor está movendo as águas sobre este lugar. Amém? Eu quero agradecer você que está em casa nos assistindo. Estava olhando agora há pouco ali, né? Temos algumas pessoas nos assistindo na sua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Algumas pessoas que são da igreja, outras que não são. Então seja bem-vindo. Você que não é da igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale com você, né, poderosamente. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. Pode ser do primeiro em diante. Gálatas 1. Vou ler só o primeiro versículo do 1 e cai para o 6º. Gálatas 1. Você vai entender o porquê. Quem achou diz amém na sua casa, aí você acompanhe com a sua Bíblia. E os que estão aqui também, ou acompanha no nosso telão profético. Em breve aí, novidades. Você que está aqui ama a palavra de Deus, ama a Bíblia. Eu amo ter Bíblia, meu irmão. Eu tenho a Bíblia no meu celular, mas eu amo estar com a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 6. Maravilho-me do que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo: alguém vos anunciar outro evangelho, alguém que recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens ou Deus, e procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste do qual antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E a minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, mas me chamou pela graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, e não consultei a carne nem sangue, e nem tornei a Jerusalém, a ter que antes de mim eram os apóstolos, mas parti pela Arábia, e voltei de vez para Damasco. Depois passei 3 dias e fui a Jerusalém,
para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui às partes da Síria e a Sicília, e não era conhecido de vista, mas as igrejas de Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Vou ler de novo. Aquele que perseguia anuncia, e agora a fé que antes destruía. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, esta é a tua palavra, Jesus. Eu coloco a minha vida à sua disposição. Me coloco, Senhor, ó Pai, como um vaso. Me coloco, Senhor, ó Pai, à tua disposição como servo. Que não venha falar algum tipo de sabedoria que eu tenho buscado, mas sim que o Senhor revele uma sabedoria do alto. Que teu Espírito Santo ministre os corações dos teus filhos, e que eles absorvam aquilo que o teu Espírito está dizendo à tua igreja. Porque, Senhor, esta não é a minha igreja, esse não é o meu povo, Jesus. Esta é a tua igreja, e este é o teu povo. Tu és o centro deste lugar. Então haja, Senhor, na maneira que o Senhor quer neste lugar, em nome de Jesus. Amém. É tão gostoso falar de Paulo. É tão gostoso falar de um homem que foi transformado. É tão edificante saber que o Senhor, Ele usa pessoas que um dia estavam entregues à morte. E Paulo, ele traz algumas revelações. E a primeira coisa que eu quero dizer, a primeira coisa que me chama a atenção nas condutas de Paulo nessa carta de Gálatas é, quando ele se refere nessa carta, no primeiro versículo, quando ele diz: Paulo apóstolo. Diga assim comigo: Paulo apóstolo. Diga mais forte: Paulo apóstolo. É tão interessante que ele não diz apóstolo Paulo. Tem uma diferença entre apóstolo Paulo e Paulo apóstolo. Por quê? O apóstolo Paulo, o apóstolo em cargo, ele está acima do que tudo na vida dele. Agora, quando Paulo ele diz Paulo apóstolo, ele diz Paulo o menor, Paulo o servo, Paulo o ser humano, Paulo aquele que pode errar, Paulo aquele que é usado por Deus, Paulo aquele que está à disposição do serviço, Paulo aquele que é frágil, Paulo aquele que está à disposição de Cristo. Apóstolo. Quando sempre alguém coloca um cargo acima dele, significa que aquela pessoa quer ser mais do que as outras pessoas. Mas quando você é homem, quando você, é tão interessante porque as palavras nos seguem, a unção sempre vai te seguir, meu irmão. Eu não precisei, por exemplo, né, eu tenho uma amizade aqui com o pessoal da adega. Não é porque eu dou churrasco para eles sempre, mas eu gosto de agradar os meus amigos. Eu gosto de sempre, eles me ajudam, eu ajudo eles, né? Mas interessante que eu não cheguei lá me apresentando dizendo: olha, eu sou pastor aqui, vocês precisam me honrar quando eu pedir alguma coisa para vocês. Quando eu me apresentei como Reinaldo. Aí a gente não tinha placa na igreja, ficaram sabendo que era a igreja, depois ficaram sabendo que eu era o pastor. Então para eles eu não era o pastor Reinaldo, mas primeiro eu fui o Reinaldo pastor. Alguém que primeiro eles conheceram, depois eles souberam o porquê de pastor. Então a gente, meu irmão, a gente tem que aprender como Paulo. Nunca o nosso encargo, nunca as nossas funções devem ser maior do que aquilo que nós somos. Porque você pode ter certeza, aquilo que você é, será maior do que a unção que é revelada sobre a tua vida. Quando você chega para as pessoas e você se porta como uma pessoa gentil, como uma pessoa boa, como uma pessoa que oferece ajuda, como servo, você pode ter certeza que você vai ter credibilidade. E Paulo era um cara de privilégios, e era um cara de credibilidade.
quando ele fala no versículo 6, maravilhe-me do que tão depressa possais daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. O que significa esse outro evangelho? Naquele momento e naquela situação, Paulo ele tinha inimigos. Paulo ele tinha pessoas que falavam mal dele, de pessoas que após a morte de Jesus, a ressurreição dele, após o Senhor ter subido aos céus, após o Senhor ter decretado esse novo tempo e os apóstolos começaram uma nova era cristã, de dar continuidade àquilo que Jesus fazia, esse novo evangelho, os judeus eles estavam querendo inverter aquilo que estava sendo pregado, eles estavam querendo inverter aquilo que Paulo estava pregando sobre os discursos de Paulo, porque ele era um homem de influência e sabia o poder das palavras de Paulo. Então as pessoas começavam a falar mal de Paulo, falando e pregando um outro evangelho, e ele diz: eu maravilho, eu sei que vocês não estão pendendo para o outro evangelho, e não existe outro evangelho senão aquele que Cristo implantou sobre os nossos corações. Quem iniciou a obra foi Jesus dentro do coração dos apóstolos, dizendo para eles irem e pregar o evangelho a toda criatura, e aqueles homens com o coração cheio do Espírito Santo começaram a inflamar o mundo. Aquela chama que Jesus colocou dentro deles, eles começaram a inflamar o mundo com aquela paixão por Cristo. Aí aqueles homens, os judeus, eles quiseram inverter, colocando um outro evangelho, uma outra forma para tentar neutralizar as palavras de influência de Paulo. E o que eu levo a perceber isso? Que sempre quando alguém se posiciona de uma maneira verdadeira, sempre haverá opositores. Sempre quando você se posiciona, sempre vai haver aquele que fala de você. Eu escutei um memezinho de internet que eu achei fantástico esses dias. Se estão falando pelas suas costas, se estão falando mal de você pelas suas costas, não se preocupem, significa que você está à frente. Se falam pelas suas costas, significa que quem fala está atrás de você. Siga em frente, não tem problema você ouvir pessoas tendo oposições de você. E esses dias também, uma cantora muito conhecida, Cassiane, postou algo que eu achei interessante também. Às vezes a internet, elas nos ajudam de edificação. O que foi, filha? É Bíblia? Não, não é do papai não, é da mamãe. Deixa 2 Bíblias aqui. Mas, aí a Cassiane colocou um negócio interessante, dizendo: se no caminho da vida, em algum momento você não se deparar com o diabo, se você não cruzar com o diabo no meio do caminho, se preocupe, porque talvez você esteja andando na mesma direção que ele. Se você está indo numa via, Satanás ele vem, enquanto você está edificando, Satanás quer o quê? Destruir, ou seja, você está indo numa via, Satanás está vindo contramão. Se em algum momento da sua vida você não se deparar com o diabo, meu irmão, significa que você e ele estão andando na mesma posição. Que em nome de Jesus você se depare com o diabo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Sempre haverá opositores, sempre haverá pessoas que vai ser contra você, sempre haverá buchicho, sempre haverá pessoas que quando você estiver posicionado, você estiver lançando a palavra, você estiver fazendo a vontade de Deus, sempre vai ter alguém falando mal de você. E Paulo deixou bem claro dizendo, para aqueles que anunciam ou recebem esse outro evangelho, que seja anátema, ou seja, é amaldiçoado, é uma palavra maldita, não é uma palavra do reino, não é uma palavra que vem do Senhor. A gente tem percebido, meu irmão, pessoas que buscam outro evangelho a não ser aquilo que está registrado.
Pessoas buscam novas fórmulas, pessoas buscam novas palavras. Existem pessoas que estudam a palavra justamente para em algum momento contrariar aquilo que nós escutamos, aquilo que nós temos como crença cristã. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa absurda, para te tirar do foco. E o evangelho é simples, Jesus era simples, a palavra é clara, mas as pessoas nesta geração parece que elas querem mudar algumas coisas porque é maneiro. Eu não quero pregar a mesma coisa porque não vai ter graça. A graça é ser polêmico, a graça é a gente tentar fazer alguma coisa que ninguém escutou, meu irmão. A graça não é isso. A graça é pregar o evangelho de Jesus. A graça é pregar a verdade. Amém. A gente se depara com tantas coisas, algumas absurdas. E Paulo falou que tudo isso é anátema. Aleluia. Versículo 10. Porque persuado eu agora os homens ou Deus, e eu não procuro agradar os homens. Se eu tivesse ainda agradado os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu vejo pessoas querendo agradar pessoas. Eu tenho que ser assim porque senão eu tenho que agradar fulano. Então nós não precisamos agradar homens. Pastor, mas se eu tiver que pregar isso, eu lembro uma ocasião, meu irmão, isso faz parte do fundamento dessa igreja. Uma certa ocasião que eu como pastor estava distante dos propósitos de Deus, não estava distante de Deus, mas quando você está distante do propósito, você está distante de Deus, meu irmão. Se você não estiver fazendo aquilo que Deus quer da sua vida, você já está distante de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo alguém, mesmo sendo líder, mesmo sendo algum tipo de cargo eclesiástico, mesmo você tendo um tipo de unção, meu irmão, quando você não está fazendo aquilo que Deus te chamou, você está errado. E teve um momento que eu como pastor, eu não estava vivendo aquilo que Deus queria. Deus tinha um povo para mim, eu falava o seguinte: eu não quero. E eu sempre falo aqui, eu creio que a Ruios, ela vai crescer e vai expandir, eu creio, algo que eu tenho acreditado nisso. E se prepare todos os aqui, até os pastores que estão presentes. Quando expandir, meu irmão, cada um vai ter que tomar conta do seu povo. Cada um vai ter que fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Eu ainda creio que talvez Deus me use para mim abrir uma igreja lá na praia. Eu creio nisso, Senhor. Se for da tua vontade, eis-me aqui, Jesus. Tem pastores que moram aqui do lado, né? Tem pastor Denis, pastora Paula. Tem o pastor Renê, pastora Bárbara aí também que mora perto. Deixa eu a pastora lá para a praia. Tem gente que até já está se alistando para ir junto, né? Mas a gente tem que cumprir aquilo que Deus quer. Se for a vontade de Deus, já pensou? A vontade de Deus para minha vida, seja que eu pastoreie em Orlando. Por que o Valadão vai, os caras vai e eu não posso? Está tirando, né? Se vocês falarem, não pastor, misericórdia meu irmão, deixa eu ir para Orlando. Amém, igreja? Amém, obrigado, viu? Se a vontade de Deus foi essa, eu tenho que ir. Já pensou eu preso aqui? Pastor, mas eu gosto tanto deste lugar. Fui eu que ajudei a pintar essas paredes. Fui eu que... poxa, cada detalhezinho que eu sonhei. Meu irmão, a gente não tem que ficar preocupado com as coisas que a gente conquista nessa terra. A gente tem que estar convicto naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aquilo que Ele tem para as nossas vidas é maior do que a gente tem nesse momento. Aquilo que Deus projetou para você é maior do que aquilo que você está vivendo, maior do que aquilo que você tem. E ele estava falando a respeito disso. Eu não procuro agradar os homens, porque eu não sou servo dos homens, eu sou servo de Cristo. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Aleluia. Versículo 12.
porque não recebi nem aprendi de homem algum. Eu quero dizer, meu irmão, que nós dependemos de pessoas, sim. Nós precisamos de mentores da nossa vida, precisamos. Nós precisamos de discipuladores, precisamos. Nós precisamos de pastores, precisamos. Mas nenhum de nós será maior. Eu quero dizer algo, que por mais esforço que tenhamos, nós nunca seremos mentores, ou nunca seremos professores maiores do que Jesus tem para ensinar a você. Eu posso te ajudar, eu posso ser alguém que influencia a sua vida a ser alguém apaixonado por Cristo, mas eu nunca serei um melhor professor como Jesus. Isso que Paulo estava dizendo, eu não aprendi de homens, porque foi me dada a revelação de Cristo. Ele falou o seguinte: meu maior professor, aquela pessoa que realmente eu sigo, é Cristo. Eu quero dizer, meu irmão, que a minha função nessa terra é ser uma influência para você, ser uma referência para você, deixar um legado, mas que a sua motivação não seja apenas no seu pastor, mas que a sua motivação seja sempre Cristo. Por que você está aqui? Por causa de Cristo. Por que você serve aquela igreja? Por causa de Cristo. Por que você se dedica tanto para aquela igreja? Por causa de Cristo. Por que você está aprendendo acerca da palavra para agradar o pastor? Não, e sim por causa de Cristo. Essa tem que ser a nossa motivação. Não fazer para homens, não fazer para pessoas, porque todos nós somos carnes e falhos. Eu sou falho, meu irmão, eu tenho carne, eu também fico doente. Esses dias eu quase morri falar nisso. Jesus, estava com uma dor forte no peito, e eu lembrei de uma palavra profética, que foi lançado há uns 3 anos atrás. Recebi uma palavra profética do médico, falando: você tem que se cuidar, viu? Não é que ele tinha razão? Palavra profética isso. Não é que você tinha razão? Aí a gente não se cuida, come aquela carninha lá, com gordurinha, Coca-Cola direto. Mas na verdade eu tenho comigo, meu irmão, que eu mudei minha saúde. Comecei a comer coisas saudáveis, aí fiquei ruim. Aí eu percebi que eu estou com abstinência. Eu tomei coca, melhorei, meu irmão. O coração voltou a bombar normal. Fiquei bom. Aí eu percebi, de lá para cá eu voltei a tomar coca. Senão, meu irmão, eu ia morrer. Não sigam esse exemplo não, mas eu vou parar de novo, em nome de Jesus. Só foi hoje. E ontem também, antes de ontem também. Versículo 14. E na minha nação excediam o judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Olha só que interessante. Todo mundo aqui que já se deparou com a religião, não só judaica, mas o islamismo, por exemplo, são pessoas extremas. São pessoas extremamente devotas àquilo que eles acreditam. São capazes de matar ou morrer, principalmente o Estado Islâmico. São capazes de morrer por uma causa. E nós? Eu conversando esses dias com um discípulo, e nós falamos acerca de pessoas que tinham um outro tipo de religião. Minha mãe, por exemplo, ela foi anos mãe de santo. E depois que ela se converteu, eu nunca vi minha mãe murmurando. E ela dizia: se eu fazia de tudo para as entidades que me pediam alguma coisa, por que eu não vou fazer algo que Deus não me pede, Se Deus me pede, eu vou fazer. Você sabia, irmão, que até trabalho, se pedir que aquele trabalho for feito numa pedra de ardósia, eles não compram outra pedra, tem que ser uma pedra ardósia, e eles têm esse entendimento, eles vão atrás, nem que eles vai lá em Santos, vai não sei na onde, mas eles viajam e traz, porque tem que ser feito daquela maneira. Aí quando a gente fala, vamos jejuar, povo, jejuar, mano. Vou fazer um jejum da meia-noite às 6,
Não vou ser mais desafiador. Da meia-noite às 10, aí você dorme das 11 até as 10h30. Já fiz o meu jejum. Isso é sacrifício. Tanto que no jejum que nós fizemos por períodos, né? Das 6 a meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde, das 6 até meia-noite. Aí teve gente que me perguntou: mas por que vocês não fazem de madrugada? Simples, a gente está dormindo. Jejum dormindo é para crente sem vergonha. A não ser que você faça 48 horas direto. Aí, meu irmão, você vai acordar de madrugada com aquela vontade de abrir a geladeira, abrindo lá, e quando você vai, tô no propósito. Glória a Deus. Aí sim. Agora, jejum da meia-noite até as 10, meia-noite até de manhã, meu irmão. Meia-noite até meio-dia, meu irmão, faz quando você acorda. Dorme lá, que hora que você acorda? 8 horas. Apresenta o Senhor o seu jejum, faz das 8 a meio-dia e pronto. Seja sincero. Não é querer burlar o sistema, não. O brasileiro tem esse jeito, mas que se quebre em nome de Jesus. Qualquer jeitinho brasileiro dentro da igreja cristã, em nome de Jesus. Paulo estava dizendo isso aí, porque eu já tinha ouvido qual antigamente minha conduta no judaísmo. Ou seja, ele era um cara devoto. A minha conduta era infalível, porque eu seguia as tradições dos meus pais. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas agora ele está dizendo que ele é servo de Cristo. Mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim. Essa é uma palavra, meu irmão, forte, e que nós possamos viver essa palavra cristocêntrica, em dizer que o Senhor me separou desde o ventre da minha mãe, para que Jesus se revelasse em mim, pela sua graça. Qual que é a função de um discípulo do Senhor? Qual que era a função de um apóstolo? Ele mesmo aqui está dizendo que ele não era um apóstolo eleito pelos homens, mas sim por Jesus Cristo. Ele não se importava com as pessoas, e sim do próprio Cristo que o chamou para uma missão. Se Jesus te chamar para uma missão, meu irmão, só vou começar o meu ministério quando eu for ungido a pastor. Mal sabe, né, pastor Denis? Às vezes a pessoa quer ser pastor assim, não sabe as encrencas que as pessoas não sabem, meu irmão. Ser pastor é descansar carregando pedra. Ser pastor é você ter que ser forte no momento quando você está fraco. Ser pastor é você ter que ajudar alguém quando você precisa de ajuda. Ser pastor é quando você precisa orar por alguém, quando você precisa de oração. Ser pastor é você abraçar alguém quando você mesmo precisa de um abraço. Ser pastor é estar forte quando por dentro você está um caco. Não é fácil ser um líder. Não é fácil, e ele estava dizendo, não foi os homens que me escolheram, foi o Senhor que me separou. Desde o ventre da minha mãe, através da sua graça, para que o seu Filho, para que Cristo se revele em mim. Essa tem que ser uma conduta de quem é ruios, de quem é filho, de quem é legítimo. Transparecer Cristo onde você andar. Transparecer Cristo para as pessoas. Quando as pessoas olharem para você, elas enxergarem Cristo dentro de você. E saber que existe um propósito em tudo que você faz e em tudo que você fala. Meu irmão, Deus ele falou comigo esses dias através de um sonho. Eu vou compartilhar para você. Eu estava sonhando. Eu estava subindo a roxinol de carro. De repente, um abençoado, isso num sonho, de um rapaz, meteu a mãozão no meu retrovisor. Eu parei o carro. Eu falei o seguinte: eu vou atropelar esse moleque. E eu dei ré, mas eu vi que, mano, se eu der ré aqui, vou bater no carro de trás. Eu vou dar a volta. Dei a volta ali perto da Bullfit.
Aí não tem um lava rápido ali, meu sonho foi muito específico. Aí tem um lava rápido ali, ele encostou lá. Eu falei, vou pegar ele de frente. Eu peguei o carro, embiquei de frente e desci. Ô maluco, você bateu aqui no meu retrovisor? Aí ele falou, bati mesmo, e aí? Aí quando eu já com a mão assim, eu falei, vou dar um murrão nele. Aí na hora que eu ia dar um murrão nele, o Espírito Santo falou, pergunta se o nome dele é Marcelo. Aí eu, seu nome é Marcelo? Aí ele, como que você sabe do meu nome? Aí o Espírito Santo começou a ministrar minha vida para mim falar com ele. E aquele jovem começou a entrar em prantos, se chorar e dizendo, eu não acredito que Deus te trouxe aqui para falar comigo. Aí eu disse, entra no carro, eu não sei para onde você vai, mas eu vou te ajudar, eu vou com você. Porque Deus me disse para ir com você. Aí eu acordei. Aí eu na minha cabeça, eu vou ter que ajudar alguém que vai aprontar comigo. Jesus. Naquele dia inteiro eu procurando Marcelos. Teve uma ocasião, meu irmão, que eu não perguntei por vergonha, vou confessar para você, mas ficou na ponta da língua. Eu tava num cliente e ele entregou, ele pulou minha frente, na verdade. Eu cheguei na frente dele e era um motoboy tudo acelerado, não é isso? Com aquela mochilona nas costas. E ele passou na minha frente, entrou na minha frente e foi falar no balcão. Aí a menina atendente falou, moço, você furou a fila do rapaz ali, espera a sua vez que eu vou atender ele primeiro. Aí eu, não, pode atender ele. Naquela unção ali do amor, né? Não, pode atender ele, não tem problema não, pode atender. Eu na minha cabeça, vai que o nome dele é Marcelo. Pode atender ele. Aí ele atendeu, quando ele recebeu o pacote de encomenda era desse tamanho. Aí ele, não vai caber na moto. Aí ele colocou do lado e fazendo ligação. Aí eu fui atender, fui a ser atendido. Aí eu conversando ali, aí eu olhei para a cara dele. Aí ele, não tem como dobrar? Não tem como dobrar. Aí a mulher, só ia dar para levar se fosse de carro, né? Aí eu, aonde você vai? Se você quiser eu levo para você no meu carro, eu vou te acompanhar. Não, mas vai te atrapalhar. Não. Na minha cabeça, vai que seu nome é Marcelo. Eu te ajudo, mano. Eu não vou roubar sua mercadoria não, você pode ter certeza que eu vou de carro. Espera aí, deixa eu só resolver um negócio aqui, eu vou levar lá com você. Ele, sério mesmo? Eu falei, sério. Eu falei, nessa vida ninguém ajuda ninguém, mas talvez Deus me chamou aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar. E naquele dia eu me senti bem, meu irmão. Foi até bom eu não ter perguntado se o nome dele era Marcelo, que se fosse Marcelo eu ia ter acabado por aí. Mas como eu não sabia se o nome dele era Marcelo, naquele dia eu comecei a ajudar todo mundo. E que se levante Marcelos na sua vida, de pessoas que às vezes vai tentar te prejudicar, pessoas que vai tentar fazer alguma coisa para você, e que você seja usado para abençoar essa vida. Que você seja Cristo, pois foi isso que Ele fez, até no momento de dor, até no momento de morte, onde as pessoas cuspiam nele, onde as pessoas batiam em Jesus, as pessoas humilhavam, xingavam, e mesmo assim Jesus praticando o seu amor, dizendo, Deus, Senhor, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso não é um outro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Se bater na tua face, vire a outra. Mas a gente nunca quer perder, a gente nunca quer se entristecer, a gente nunca quer ser aborrecido. Mas o verdadeiro evangelho, meu irmão, quando você está mal, quando você está sendo humilhado, e mesmo assim você entendendo o propósito de Cristo, porque Ele está se revelando em você. Quando perguntarem para você por que você está tão forte mediante essa situação, porque Cristo está se revelando em mim. Por que você não desiste? Porque Cristo está se revelando em mim. Por que você ama? Porque Cristo está se revelando em mim. Por que você é servo? Porque Cristo está se revelando em mim, pela sua graça. Aleluia. Desde o ventre da minha mãe, revelar seu filho em mim,
para que pregasse aos gentios, e eu não consultei nem carne nem sangue. E é tão interessante que ele fala o seguinte: quando Cristo se manifestar em mim, Ele me chamou para um propósito. Vire para a pessoa que está do teu lado e diz: você é uma pessoa de propósito. Você é um homem de propósito. Você é uma mulher de propósito. Cristo se revelará em você. Nessa situação que você está enfrentando, meu irmão, talvez nesse momento de dor, Cristo está se revelando em você, trazendo uma força que você não tem. Isto é Cristo se revelando. E ele fala a respeito desse propósito, dizendo que essa missão coube a ele, a pregar aos gentios. Pensa num homem de influência. Olha só, Jesus ele tinha um propósito na vida de Paulo. Porque Paulo não tinha medo. Se você não tem medo das coisas, meu irmão, se prepare para um grande propósito que Deus tem na tua vida. Se um dia você se levantou com coragem, se prepare. Minha mãe conta que quando ela decidiu seguir a Cristo, ela foi lá levar todos os seus utensílios e todas as suas roupas e devolver para o centro de Umbanda. Foi lá. Algumas pessoas poderiam falar: por que ela não queimou? Mas aquele lá era um ato de coragem, dizendo: eu não entrei nessa sozinho, eu vou lá e vou resolver isso. Eu tenho coragem porque Cristo se revelou em mim. Então eu vou lá e eu não pertenço mais isso. Eu vou deixar bem claro para Satanás e os seus demônios que eu não faço mais parte disso, que agora eu sou de Cristo. Uma mulher corajosa subia a favela, descia a favela, descia, ia para vários lugares, aparecia a irmã Vera. A irmã Vera é uma pessoa que anda mais rápido aqui que eu já vi na igreja. Teve um dia que eu estava no posto, de repente eu vi ela lá que nem um flash, ela... Aí depois ela voltou: o pastor vai ter culto. Vai, minha irmã, glória a Deus. É isso aí, irmã Vera. E ela parece o The Flash. Voltou: cadê a irmã Vera? Voltou. Eita lasqueira. O vigor dessa mulher, eu queria seu vigor. Mulher de garra. Quando já não sofreu, não lutou na vida, né, irmã? E tá ali firme. Tá aí, vem para a igreja, não falta culto. É Cristo se revelando nas suas tribulações, nas suas aflições. Tá difícil, meu irmão. Quantas perdas a gente não teve? Todos nós tivemos perdas aqui, tivemos perdas imensuráveis de pessoas que nós amamos, que até hoje a gente está difícil de engolir, mas estamos aqui cumprindo um legado. Estamos aqui mesmo com adversidades e aflições. Você não veio para a casa do Senhor que está tudo certo. Você não veio aqui porque está tudo bem. Você não veio aqui porque está tudo resolvido. Talvez o seu coração esteja um caco, meu irmão. Se eu pedisse para você levantar a mão, quem está passando por algum tipo de problema, a maioria daqui, se não todos, levantariam. Tem alguém passando algum tipo de problema aqui? Levanta a mão. Mas ser forte nesse momento é Cristo sendo revelado dentro de nós. A nossa conduta é isso. Eu quero que você abra comigo também em João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo 12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quando pedisdes ao meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedis de alguma coisa no meu nome, eu farei. Paulo tinha um propósito.
E ele falou o seguinte: olha, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, e eu entendi meu propósito, que era para pregar entre os gentios. Ou seja, ele não cessou, ele não parou, até mesmo nas adversidades, até mesmo nas aflições, até mesmo naquele momento difícil onde as pessoas atacavam verbalmente ou pessoalmente ele, para tentar destruir a influência que ele tinha naquela nação. Mas mesmo assim ele não recuou, mesmo assim ele não parou de pregar os gentios, mesmo assim ele não parou de continuar aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. Aí Jesus está dizendo aqui: se vocês acreditam em mim, vocês ainda farão obras maiores do que eu faço. Ou seja, Deus estabelecendo um propósito, dizendo: vocês vão passar aflições e lutas, mas se vocês acreditarem em mim, tudo aquilo que eu fiz, vocês farão essas mesmas coisas. O que eu levo de ensinamento com isso? Diante dessas adversidades, nós não podemos parar. Não pare, meu irmão. Você que está escutando em casa aí, não pare. Tudo vai acontecer para que pare o propósito de Deus na sua vida, mas não pare. Não pare, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir. Não pare. Pastor, eu não estou legal. Não pare. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo, meu irmão, mas não pare. Vai existir momentos que a gente não vai ser forte para tudo. Vai ter momentos que nós vamos se sentir fracos. Vai ter momentos que a gente vai se sentir perdido. Mas sempre escutaremos uma voz de Deus dizendo: prossiga, meu filho. Prossiga, meu filho. Não para por aqui. Essas lutas não vão te derrubar. Esses problemas, eles não podem te parar. Prossiga. A palavra de hoje é prosseguir. Nós lemos acerca disso, dessa história relacionada a Paulo. Ele não estava dizendo tudo isso quando estava numa situação legal para ele. Ele estava dizendo isso quando ele estava sofrendo ameaças, quando as pessoas queriam destruir a vida dele, ou a reputação dele. Eu quero dizer que mesmo quando tentarem destruir a sua reputação, a voz que você tem que dar vazão, e o ouvido é de Deus. A última palavra é de quem, meu irmão? Sempre vem dele. Se coloque de pé em nome de Jesus.